Como conseguir investir em mais de uma ação, em um conjunto de ações e comprando apenas um ativo? Como receber dividendos de várias empresas ao mesmo tempo? Como investir de forma simplificada e conseguir estar presente em vários posicionamentos, em vários setores do mercado, sem deixar a sua carteira e o seu portfólio aquela bagunça, aquela lista inteira enorme de ações. É por isso que os ETFs são tão desejados, é por isso que os ETFs são os queridinhos, né? Antes diziam-se muito que os ETFs são os queridinhos dos iniciantes, de quem estava começando a investir e sentir a renda variável. No entanto, hoje isso já não é mais uma verdade absoluta, principalmente quando a gente está falando de mercado americano. Quando falamos sobre investimento, a gente tem que analisar sobre qual mercado estamos falando, tá? Então, o mercado americano, os investimentos através dos ETFs, tem se tornado, isso não é novidade, isso já tem muito tempo, a forma mais eficiente e mais segura, com certeza, né, garantindo, falar essa palavra de garantia sobre investimentos não é legal, né? Garantia é só amor de mãe, mas te dando maior possibilidade de conseguir, ao final do longo prazo, do buy and hold, você conseguir a forma mais eficiente e mais simplificada de conseguir dinheiro no final das contas. Mas o que são os ETFs, afinal? ETF é uma sigla que quer dizer Exchange Trade Fund. É uma cesta de ações, é como se fosse um combo, entendeu? Então, uma caixa de bombom tem vários bombons sortidos de sabores diferentes. É a mesma coisa, então existem ETFs do setor de tecnologia, por exemplo, onde terá várias ações de setores do mesmo setor de tecnologia. Então vai ter produtos, uma ação lá, por exemplo, da Apple, uma ação da Microsoft, do Google. Então terá uma cesta e tem várias empresas lá que você e eu não conhecemos. Então é uma forma de você estar investido em empresas e ações num setor que é muito bom receber dividendos dele, sem necessariamente comprar a empresa e precisar acompanhar a empresa. Por isso é que torna uma questão mais simplificada. Se você está nesse vídeo, certamente você sabe o que é uma ação. Se você não sabe, eu posso deixar um vídeo aqui para te deixar isso muito claro. Por que você tem que saber a ação antes de começar a saber sobre qualquer outro produto financeiro? Porque a ação é a base de tudo. Então, eu estou falando de ETF aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo sobre Index Funds, que também é uma forma incrível de investir simplificada e eficiente. E existem, por exemplo, até os REITs, que eu também vou deixar um vídeo aqui sobre isso. Tudo isso você tem que ter a base, que são as ações. Fora a renda fixa, toda renda variável acontece através de ações. Então, o que é uma ação tem que estar muito claro para você, tá? Bom, então os ETFs é esse conjunto de ações com baixo gerenciamento. O que isso quer dizer para nós, investidores? Quer dizer que nós pagaremos sim uma taxa por esses ETFs, por manter essa taxa paga anual, tá? Expense rate. Toda vez que você for comprar um ETF, você precisa analisar algumas coisas. E uma das coisas que você precisa analisar é quanto que esse ETF te cobra anualmente, tá? Qual é a taxa que ele te cobra anualmente. E eu vou te dar aqui um norte. Quanto que é pouco, quanto que é interessante, até quanto que você pode topar deixar lá no seu ETF. E por que esse gerenciamento custa baixo? Porque é um gerenciamento passivo, diferente, por exemplo, dos mutual funds, que tem um gerenciamento ativo, e isso torna o produto muito mais caro e menos eficiente na sua carteira, porque está ganhando uma rentabilidade daqui e está saindo umas taxas e esse expense ratio daqui, né? Então, torna toda a sua construção do seu patrimônio, o acúmulo de dinheiro mais devagar e mais lento. Uma outra vantagem de investir através de ETFs é que você reduz o seu risco se expondo àquele mercado. Por exemplo, small cap é um mercado muito volátil, porém é um mercado onde pode haver muitas oportunidades. Se você parar para pensar, Google um dia já foi uma small cap. Netflix já foi uma small cap. Imagine se você estivesse investindo na Apple desde quando ela estava ali pequenininha e tivesse conseguido segurar, né? Tivesse conseguido
segurar toda essa volatilidade. Então, encontrar essa empresa, encontrar a próxima Netflix, encontrar o próximo Google é trabalho impossível. Então, por que não investir no mercado de small caps através de um ETF? O ETF, que embora seja um gerenciamento passivo, é um gerenciamento com pessoas profissionais do ramo. E é um gerenciamento onde esse grupo de ETF, né, esse grupo de empresas, entregam uma rentabilidade maior do que se você estivesse lá fazendo o stock picking, buscando uma por uma e tendo que analisar e tendo que acompanhar todas essas empresas. Uma outra vantagem de ter os ETFs é que, como tem uma negociação diária o tempo todo pela oferta, né? O mercado americano, mais uma vez, é o mercado mais desejável do mundo inteiro. Então, há essa compra e venda ao longo do dia todo. O que é que isso traz para nós? Uma ótima liquidez. O que é liquidez, lembra no Economês, é a rapidez que você consegue vender esse ETF. Eu preciso liquidar, eu preciso vender isso e conseguir o dinheiro. Você consegue isso de uma forma muito rápida. E isso me faz lembrar de uma outra questão. Os ETFs são negociados em bolsa, então eles estão expostos à volatilidade do dia. Ele abre, a bolsa de valores abre com preço e faz aquela movimentação de sobe e desce o dia todo e fecha em um preço diferente. Então, é uma movimentação semelhante à da ação. Eles pagam dividendos, tá? Então, a maioria paga trimestralmente, mas tem dividendos que pagam, tem ETFs que pagam mensais, tem ETFs que pagam até semanais. Então, você consegue receber dividendos. Você pode, por exemplo, ter um ETF que é bem interessante sobre REITs. Então, todas as empresas que estão dentro desse ETF, que o nome dele é VNQ, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, até porque não existe só ele, existem outros, como o URST, também é um ETF só de mercado imobiliário e que pagam dividendos constantes. Se você gosta do mercado imobiliário e gostaria de estar exposto a esse mercado de uma forma mais inteira, né? Consigo estar exposto ao mercado imobiliário dos Estados Unidos todo comprando apenas um ETF. Então é uma forma bem simplificada de investir. Não se engane, porque embora seja assim uma forma bem simplificada de investir, você precisa distribuir, por exemplo, tantos por cento de renda fixa, tantos por cento de renda variável, tantos por cento, tudo isso tem que ser dividido de acordo com a sua necessidade. E a sua necessidade muito provavelmente vai girar em torno da sua idade ou a idade que você quer e deseja se aposentar. Então, se você estiver próximo de se aposentar, por exemplo, talvez não seja bom você ter um ETF de small caps que vai trazer muita volatilidade. Se você vai investir, não sei, de repente para o seu filho, ou você tem muito tempo pela frente, pode de repente você colocar. Agora, qual a porcentagem? Então, olha só, os investimentos, você precisa sentar e fazer isso de forma inteira, tá? É um plano, você senta, faz um planozinho, calcula como que aquilo vai garantir, mais uma vez, toda vez que eu falar a palavra garantir, você me dê uma licença poética, vai te dar a maior chance possível de você chegar lá no seu pé de meia ao longo dos anos, tá? E é isso que eu ensino, eu acho que esse é o pulo do gato que eu ensino no meu treinamento, inclusive. Vou deixar aqui embaixo o link se você quiser entrar na lista de espera, provavelmente agora está com vagas fechadas, porque eu sempre abro em um prazo ali de uma semana. Seria muita sorte você estar assistindo esse vídeo exatamente com as vagas abertas, mas é uma das formas que eu prezo de ser investidor, da forma simplificada, de modo que você consiga chegar lá muito mais rápido e com muito mais dinheiro e fazendo isso de forma simplificada. A movimentação de um ETF, ela é mais lenta, então a volatilidade de uma ação frente versus a um ETF, ela é bem diferente. Enquanto a ação sobe e desce muito mais, o ETF vai fazer sim essa movimentação de sobe e desce, que é natural do mercado, mas muito menor. Então, imagina o seguinte, assim como o potencial de você perder dinheiro e de quebrar investindo através de um ETF é impossível, porque você precisa imaginar o seguinte, se eu tenho todas essas empresas aqui e uma cai, as outras trazem equilíbrio, então o ETF consegue dar uma equilibrada para você ou cair menos, ou às vezes nem cair, dependendo da participação dessa ação aqui dentro desse grupo. Porém, o contrário também é verdade. Se você estiver investindo na Tesla,
através de ETFs, quando a Tesla subir absurdamente, ela também vai dar uma segurada no equilíbrio do crescimento da sua carteira toda. Mas também não se engane, o risco é de subir e o risco também é de descer. E mais uma vez, quando eu te digo que investir para o longo prazo, dessa forma, em grupos, te garante muito mais essa chegada de sucesso lá na frente, tá? Então vamos à taxa de administração, que são o expense ratio. É interessante, você aqui, vai dar uma variada grande, tá? Principalmente se você tiver um ETF muito focado em algum crescimento que precisa de uma atenção muito maior, mas aqui eu trouxe os expense ratios médios, então analisa isso. Entre 0,3, 0,6 até 0,9% ali de expense ratio é interessante você ter na sua carteira. Então, quando você for analisar, vai focando nisso dali para ver se está dentro desses números. Uma outra coisa que você precisa analisar é a geografia. Aquele ETF, ele está presente só aqui nos Estados Unidos? Ele está presente onde mais? É uma das coisas que você tem que analisar para que você tenha na sua carteira, porque ainda que você deseje, e eu digo que você deveria ter, além de exposições aqui nos Estados Unidos, mas também posições na Europa ou em outras empresas no mundo, que não estão apenas aqui, e aí você vai precisar calibrar essa porcentagem, ter essa porcentagem muito menor, e aqui nesse canal eu falo para imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos. Então quando a gente fala de exposição internacional, eu estou falando fora dos Estados Unidos. Quando eu falo de ações domésticas, eu estou falando de Estados Unidos. Eu não vou falar para você investir no Brasil, ok? Então, a geografia é um ponto que você precisa analisar quando você escolher o seu ETF. Qual é a estratégia também desse ETF? É bem interessante. Você precisa ler lá na hora que você colocar. E aí eu vou deixar aqui também um site que eu uso, é um site bem conhecido em todos os lugares, se chama etf.com. Quando você digita lá, se preferir colocar para traduzir, ele te apresenta esse ETF, ele te fala, esse ETF tem a estratégia, tem a metodologia de buscar o índice S&P 500, ou tem a metodologia de atuar apenas no mercado imobiliário, ou tem a metodologia, ele descreve para você, o primeiro parágrafo ele já te descreve o que é. Tem um outro site que é bem interessante, que eu também vou deixar aqui, que você pode analisar a sobreposição. O que acontece? Se você compra um ETF, por exemplo, o VOO, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e compra também o QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq, quando você compra os dois, vem a preocupação, será que eu não estou exposto demais ao setor de tecnologia, já que eu tenho o QQQ, que são as 100, e dentro do S&P 500 também, de repente, não tem um peso muito grande? Você pode analisar nesse outro site aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, quanto de sobreposição que você está deixando para sua carteira. Por exemplo, o VOO, ele tem uma metodologia de proporções. Então, quem mais tem peso, por exemplo, nos últimos anos, quem mais cresceu foi a Apple. A Apple vai ter um peso muito maior dentro do VOO, enquanto as outras vão diminuir. Isso daqui também dá para ver dentro desse site, etf.com. E existe um outro ETF que ele traz a mesma composição, também são as 500 maiores empresas, mas são as 500 maiores empresas com porcentagens, com pesos iguais também. Então, isso daqui vai te trazendo uma possibilidade de como você vai querer ter a sua carteira. E esses ETFs, eles têm gestões passivas, mas elas são analisadas e rebalanceadas, se necessário for, a cada 3 meses. Então, você pode comprar um ETF desse, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que eu não sei se daqui a 10 anos a Amazon vai continuar, a chance é muito grande, né? Mas estou só citando o nome, não sei se daqui a 10 anos a Starbucks vai ser a melhor, ou se terão um outro conceito que vai ter passado a Starbucks, seja o que for, a empresa que estiver entre as 500 estará no VOO, porque ela vai, quem terminou, quem estiver caindo, ela é retirada daquele grupo, entendeu? De investimento. E ele é rebalanceado. Então, tá vendo como traz muito mais segurança e previsibilidade para que você invista mais tempo fazendo dinheiro no seu trabalho, sendo mais eficiente no seu trabalho e lá levantar mais dinheiro e trazer para cá. É assim que seu dinheiro trabalha para você. Não é você que tem que trabalhar para ele. Ou
tem uma frase que eu gosto muito que é: trabalhe pelo dinheiro até ele trabalhar por você. Então, é uma forma que eu prezo muito. Investidor tem que dormir tranquilinho, investidor tem que investir e ter a tranquilidade de que ele vai chegar no longo prazo milionário, porque não tem pobreza que resista à metodologia, disciplina e constância. Bom, e para finalizar, o que eu quero dizer para você é que existem muitos ETFs, existem mais de 300 ETFs aqui nos Estados Unidos em vários setores. Você precisa fazer uma lista daquilo que você deseja investir enxuta, tá? Você não pode ter, e aí isso eu trago em aula dentro do treinamento também, mas é uma informação que eu acho importante que todos os investidores saibam, principalmente aqueles que buscam conteúdo gratuito, porque essa informação que eu estou trazendo para você, eu consegui dentro de um curso que eu fiz aqui nos Estados Unidos, em uma universidade Yale. Então, não é uma informação que nós brasileiros, até educadores financeiros, meus colegas, não ficamos atentos. Você não pode ter mais do que 7 ativos na sua carteira para que você consiga ganhar dinheiro. Se você dilui a sua carteira, o que é diluir? Existe uma diferença entre diversificação e diluir a sua carteira, né? A gente fica com medo, não, preciso diversificar, eu preciso ter vários ativos na minha carteira, é simples diversificar. Só que de tanto diversificar, o que acontece é que você dilui o seu portfólio. O que é portfólio? A sua lista de investimento. E no longo tempo, ao longo do prazo, lá na frente, a estratégia buy and hold não vai garantir que você cresça, que o seu patrimônio tenha essa curva de crescimento. Além dos dividendos, a valorização do capital, porque você diluiu muito o seu capital, percebe? Então, por isso que ETF é uma das formas, não só ETF, né? Na verdade, o nome disso é Asset Allocation. Por isso que o Asset, o que é Asset? É investir em grupos de empresas, sejam ETFs, sejam os Index Funds. É mais efetivo, é mais eficiente do que você fazer o stock picking. Eu estou falando, mais uma vez, a economia americana. Porque fazer um asset allocation em economias como o Japão, em economias como o Brasil, em economias algumas europeias, por exemplo, pode não ser eficiente, porque lá sim você vai precisar fazer o cherry, pegar a melhor cereja do setor, né? E é por isso que nós também investimos fora, internacionalmente, dessa forma também de ETF, porque eu preciso que sejam as melhores empresas, mais de uma forma global, assim, né? Global que eu falo em grupo, em asset, tá? Então, considere a quantidade de ativos que você tem na sua carteira todas as vezes, entenda que você não pode diluir, porém, é muito importante que você diversifique, não só na renda variável, você também precisa ter renda fixa na sua carteira e investir de uma forma constante, com disciplina e uma ótima metodologia, você vai conseguir atingir o seu pé de meia em dólar milionário, tá certo, gente? Eu vou deixar todos os conteúdos que eu falei para vocês de site aqui embaixo e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Me diz se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma outra pauta que você deseja para o próximo vídeo. Eu já estava me esquecendo. Vem me seguir, clica aqui, um joinha, dá um ok, interage comigo, coloca um emoji de dólar, um coração, qualquer coisa aqui para me ajudar a esse vídeo alcançar mais pessoas. E também não posso deixar de falar, encaminhe esse vídeo para algum imigrante que está aqui nos Estados Unidos, que está buscando multiplicar o seu dinheiro e fazer os seus dólares montarem o seu pé de meia, o dinheiro que vai fazer com que você consiga viver de renda lá no futuro. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!